ver agora a medida provisória 936, que ela veio, obviamente, até pelo número, né, muito depois da 927, muito depois de um prazo de uma semana, até porque a gente está falando aí de um período de calamidade que se iniciou em 20 de março. E o que foi que ocasionou a edição dessa medida provisória? O governo viu que a 927 não foi suficiente para regulamentar as questões de emprego. Primeiro, vamos entender o seguinte: a pandemia é uma questão de saúde, tá? Questão de saúde pública, a gente teve que parar as atividades. Mas a gente tem, dentro da questão da pandemia, uma outra situação para discutir, que é uma questão, obviamente, econômica. Se todo mundo está em casa e ninguém está trabalhando, economicamente o país para. E aí o país parado, vocês sabem das consequências, não tem emprego, não tem renda, não arrecada tributo e etc. Né? Então, o governo federal tem que se preocupar nesse instante com as duas, saúde e economia. Não pode se furtar dar uma resposta. Tem que dar resposta para os dois questionamentos, que é o que a gente faz hoje. E aí eu vou dizer uma coisa a vocês. Quase sempre, desde que eu me formei em Direito e na minha atuação, seja como pesquisadora, porque a gente pesquisa para terminar um mestrado, um doutorado, né? A gente pesquisa para dar aula para vocês, para estar aqui nessa interação. A minha experiência também, seja acadêmica, seja na advocacia, eu sempre me deparei com dois lados. E cada lado tem um direito a ser defendido. E não é diferente agora. Então, a gente tem a saúde e tem a economia. Só que, nesse instante, a gente não pode optar por uma contemporização para se encontrar um meio termo, uma medida que permita a sobrevivência das duas, que permita que as pessoas sobrevivam, né, fisicamente, de saúde, não sejam contaminadas pelo vírus, e que permita que as pessoas sobrevivam porque tem uma renda para ter o mínimo existencial. Anotem isso, por favor. O mínimo existencial é o que há de mais importante para o direito, porque o mínimo existencial é o que lhe dá dignidade, é o que lhe permite ter saúde, educação, né, lazer, trabalho, moradia. Então, tudo que lhe é mínimo para que você viva de forma decente e digna. Então, nesse instante, o governo federal veja o tamanho da responsabilidade, e é por isso que eu não me habilito a ser nem síndica do meu prédio, porque quando você exerce qualquer cargo de gestão, você tem uma responsabilidade imensa para resolver questões que lhe chegam e que você não pode se furtar. Então, vejo uma responsabilidade do governo federal nesse instante de ter que assegurar essas duas frentes, saúde e economia. Então, quando se viu que a medida provisória 927 não resolveu de forma completa a questão do emprego, veio a 936 com um programa emergencial de manutenção do emprego e renda. Então, vejam o nome, Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, se não for possível que se dê uma renda. Então, o governo federal, por meio do Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, como eu já disse a vocês, reconheceu o estado de calamidade pública como reflexo da emergência de saúde e de importância internacional decorrente do Covid-19. De novo, não se assustem com essa terminologia, tá? Estado de calamidade pública. Por quê? Por exemplo, vou lhes dar exemplos reais e claros. Eu sou advogada e a gente sabe que tem advogados que não têm, né, ou que não tiveram a possibilidade de ter uma reserva de caixa durante esse período de pandemia. Banco do Nordeste e outros bancos federais e privados mesmo tinham capital a oferecer
a juros baixíssimos para certas categorias empresariais e de pessoas físicas. Qual era o requisito para que você tivesse um empréstimo com juros quase zero nesses bancos? Que o Estado tivesse decretado estado de calamidade pública. Então, eu mesma participei de algumas reuniões e a minha indagação era quase sempre porque o governador não decreta a calamidade pública. Então, não se assustem com esse decreto. Não significa que estamos morrendo a morrer ou que vamos ficar mais tempo em casa. Significa que tanto a saúde quanto a economia precisa de providências urgentes. E, às vezes, essas providências são burocratizadas. E essa burocracia prevê a necessidade de um decreto para a liberação de uma verba que muitas vezes é pública. Portanto, a necessidade da decretação da calamidade. Tá? Então, para enfrentar a calamidade pública, o governo federal editou 2 medidas provisórias, na verdade foram 5 na área trabalhista, mais 2 com a finalidade de fomentar, que eu estou dizendo desde o começo da aula, a preservação do emprego e da renda. Tá? Então, são elas a 927, que a gente já tratou, e a medida provisória 936, que a gente vai tratar agora. Qual a ideia de manutenção de emprego e renda? Justamente manter o mínimo existencial e a dignidade de todo cidadão brasileiro. Ok? Então, vamos lá. Por essa medida, ficou a 936 instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Quais são as medidas? Primeiro, eu já falei lá na 927 qual era, né, a lista de medidas principais que foram tomadas para manter o emprego, e a 936 veio complementar no que lhe faltou regulamentação. Então, a 936 prevê Programa de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, redução proporcional de jornada de trabalho e salários, e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, bora lá. Programa de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. O famoso R$600, que muita gente baixou um aplicativo para se cadastrar e receber, né, o valor do programa. E aí, já está se discutindo que a segunda parcela devia ter sido liberada essa semana, não foi, certamente não será até segunda, por conta da discussão política aí, Bolsonaro e Moro. Esqueceram a terminologia que é emergencial e não liberaram o restante do benefício. Importante anotar que as mulheres, né, que são chefes de família, tiveram a liberação do valor no importe maior de R$1.200 na primeira parcela, para que justamente possam manter a renda. E se vocês tiverem como curiosidade fazer uma pesquisa na base de dados do SUS, que é o DataSUS, vocês vão ver, e também do IBGE, através do PNAD, que é Programa Nacional de Amostra por Domicílio, onde se bate na porta, por exemplo. Tem uma rua com 100 casas, eu pego 10 casas daquela rua e faço uma amostragem, tá, por domicílio, naquelas 10 casas, fazendo algumas perguntas para saber qual é a condição da população. E aí você vê que a conclusão, tanto do PNAD quanto do DataSUS, é de que a gente tem um número muito grande de mulheres que são chefes de família. Então, são mulheres que têm dupla, tripla jornada, às vezes trabalho, casa e estudo, né? Por isso que eu falo em tripla jornada, e são elas quem sustentam a casa, porque não tem um marido, seja porque o marido morreu para violência, ou morreu de doença, ou porque ele abandonou, né, o lar, seja porque ela nunca teve marido, ela só tem filhos, né, de forma não convencional, digamos assim, porque não está no casamento matrimonializado, sacralizado, etc. Ela teve filhos de forma independente, né, e ela arca com isso. Então, essas mulheres tiveram um auxílio num valor majorado na primeira parcela, tá? Para quem não se aplica este programa emergencial? Para funcionários públicos,
e contratos de trabalho envolvendo a União, Estado, Distrito Federal, municípios, organismos internacionais e administração pública direta e indireta como um todo, certo? Por exemplo, se eu for funcionária pública, eu não vou estar amparada nem pelo recebimento do benefício emergencial, nem vou ser alcançada por redução de jornada de trabalho e salário, nem suspensão temporária do contrato de trabalho. Se eu for alcançada por alguma medida, é porque foi criada uma medida provisória específica para, né, administração pública direta e indireta como um todo. E aí eu estou falando em serviço público, servidor público e etc. Certo? Então, veja só. Professora, A gente. Oi, pode falar. no caso, se uma pessoa, ela, mesmo que ela não esteja mais trabalhando, mas ainda constar na justiça, que ela tem carteira assinada, ela não tem direito ao benefício, certo? Pode. Não se consta na justiça a carteira assinada, tá? Existem outros mecanismos que a gente informa quando o indivíduo está empregado ou desempregado. Por exemplo, o CAGED, o E-Social, são mecanismos que a empresa informa quando contrata e quando demite, certo? Então, o próprio governo tem este controle através dessas informações que ele recebe. Quando você assina ou quando você dá baixa numa carteira. A justiça só sabe do que você vai lá dizer a ela. A justiça é inerte. Quem está falando, que eu não vi o nome? Ingrid, Ingrid, a justiça é inerte. A gente tem um princípio, que é o princípio do impulso oficial. Até você ir lá dizer ao juiz, através da sua petição no processo, o que está acontecendo, ele não vai tomar, né, conhecimento da sua situação. Então, o fato da sua carteira estar ou não assinada, não tem como o juiz saber, a menos que você entre com reclamação trabalhista e diga a ele que a carteira foi ou deixou de ser assinada. Aí ele vai tomar providência em condenar o empregador. Quando é que o governo vai saber que você tem ou não carteira assinada? Vem aí a responsabilidade dos departamentos de empresa, do RH, do contador. Contratei, eu tenho todo um formulário para preencher. Esses formulários hoje são eletrônicos e eu informo, certo, aos órgãos competentes da contratação de um empregado. Até porque, quando a gente vê notícias no jornal, o número de desempregados caiu ou aumentou no Brasil. Quem é que dá esses números? Tá? Mensalmente, as empresas que alimentam o social para dizer se eu sou ou não empregada, se eu estou ou não empregada. Então, eu vou receber esses números através desses outros mecanismos. Da justiça, não. Certo, Ingrid? certo, obrigada. Mas está respondida a sua dúvida por inteiro ou ainda tem alguma coisa? Hum, é isso mesmo. É isso Pelo fato mesmo? de. Tipo, Olha, não ficou bem claro, mas, tipo assim, é ficou um muita caso. dúvida. Quem é que pode receber? Uma amiga minha, na época, quando surgiu, foi promulgada a emenda, foi decretada a emenda, ela me ligou. Eu não tenho renda oficialmente declarada. Eu posso me inscrever no benefício emergencial? Eu disse, poder pode. Agora, quando virem a triagem do prédio que você mora, talvez não lhe paguem, né? Outra me manda uma mensagem. Eu tenho um cargo de comissão na prefeitura X do interior X. Posso me inscrever? Não, está vedado, certo? Porque é administração direta e indireta. Então, assim, existem alguns requisitos para que você receba esse benefício emergencial, tá? Certo. Restou dúvida, Ingrid? Pode terminar, pode perguntar. Qual é o caso? Ilustre para a gente. Não, deixou bem claro que é o caso que a minha mãe, por exemplo, ela trabalhou há 8 meses em uma empresa, daí faz acho que cerca de uns 4 meses ou mais que ela saiu da empresa. No entanto, ainda consta que ela tem a carteira assinada. Por esse motivo, porque não deram baixa. Então, por esse motivo,
ela não recebeu o auxílio emergencial por conta disso, por conta que consta que ela... Aí você vai processar a empresa. Certo. Porque a empresa não deu baixa, entendeu? Não informou a baixa. Prejudicou a ela. Se prejudicou a ela, gera responsabilidade civil para a empresa. Toda vez que a gente sofre um dano, quem nos causa o dano é obrigado a nos indenizar e nos ressarcir. Então, neste caso, você pode entrar com a ação contra a empresa, tá? Para que ela seja obrigada a pagar o que a sua mãe receberia, benefício emergencial, mais danos morais. Certo? Certo, obrigada. Disponha, Ingrid. Então, vamos lá. Então, a medida provisória 936 fala do benefício emergencial nos seguintes termos. É uma contrapartida do Estado, de novo, minha gente, para manter os empregos e a renda. Por que é tão importante para o Estado manter a renda? Veja só, eu estou há 2 meses praticamente não, há 2 meses em casa, mas eu já comprei de tudo. Eu já fiz feira, eu já comprei travesseiro, agora de noite chegou roupa, né? Eu já comprei ring light para fazer live para vocês. Isso significa que eu estou podendo comprar porque eu ainda tenho poder de compra, porque eu tenho renda. Se eu tenho renda, estão me vendendo, quem vende está empregando alguém, o Estado está lucrando com o imposto e o Estado, a economia do Estado continua se desenvolvendo. Então, quando você deixa a população sem renda, você deixa o Estado fadado a uma recessão. E a recessão abaixo de 5% é muito difícil do Estado se recuperar economicamente, porque as pessoas até podem ter renda em alguma parte, mas elas ficam com medo de investir no Estado que está inseguro economicamente falando. Isso aconteceu recentemente no governo Dilma. As pessoas até tinham dinheiro, mas aí as pessoas não compravam, não vendiam, porque tinham medo de que fosse faltar. Eu estou do mesmo jeito. Estou fazendo pouca coisa, né? Apesar das compras que eu já fiz, são poucas, porque eu tenho um escritório com um custo para sustentar e eu não estou com o escritório aberto. Então, a gente segura aí o dinheiro, a renda, de certa forma. Então, o que o Estado quer é que a renda circule. E aí, o que é que ele fez? Né? Veio com essa nova medida provisória, com a regulamentação de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, esse benefício é custeado com recursos da União, pago mensalmente a partir do início da redução da jornada, do salário, da suspensão temporária do contrato de trabalho. Enquanto perdurar essa situação, o governo vai ter que pagar. O que significa isso? É o seguinte, por exemplo, aqui no meu prédio a gente tem porteiros, tem, como em qualquer outro, tem pessoal de limpeza, tem pessoal de várias áreas. E chegou um aqui para fazer um serviço aqui em casa e disse, olha, o síndico disse que vai reduzir o meu tempo de prestação de jornada de trabalho e vai reduzir o salário. Obviamente, as despesas dele continuam iguais. A feira continua no mesmo valor, a luz continua no mesmo valor, o aluguel continua no mesmo valor, a não ser que ele negocie com o locatário. Com a Equatorial, dificilmente a gente consegue negociar. A única coisa que se conseguiu foi que eles não cortassem a energia. Mas, se eu tenho um salário de 2.000 e o empregador me diz que vai reduzir meu tempo de trabalho para X horas, e isso vai fazer com que eu ganhe R$ 1.000, o que é que eu vou fazer com as minhas despesas que eram decorrentes dos outros R$ 1.000? Eu vou ter um déficit. A minha despesa vai ser maior do que a minha receita, né? E alguém vai precisar cobrir isso. E esse alguém é o governo através de verba de receita da União. Então, para fazer jus a esse benefício, o empregador, tá?
tem que informar o Ministério da Economia através dos canais que eu já falei para vocês, o E-Social principalmente, são formulários eletrônicos, que vai reduzir o contrato, o tempo de contrato, o tempo de prestação de jornada de trabalho do empregado e, consequentemente, o seu salário. Então, por exemplo, se o síndico do meu prédio quiser reduzir o tempo, né, de jornada de trabalho do administrador do condomínio, vai ter que chamá-lo, fazer um acordo, tá? Vai ter que fazer esse acordo por escrito, é um acordo individual, e a gente vai ver isso mais na frente, reduzindo o salário e o tempo da jornada de trabalho. Vai informar isso ao Ministério da Economia através dos formulários eletrônicos do E-Social, e este empregado, tá? O que toma conta aqui, o administrador do meu prédio, vai entrar no programa de benefício assistencial para a complementação do salário dele, certo? Da mesma forma, se o meu condomínio resolver suspender o contrato de trabalho do administrador, ele vai, obviamente, ficar sem salário, porque estamos falando de suspensão, e ele vai passar a receber uma contraprestação a partir do benefício emergencial da medida provisória 936. Então, o benefício será assumido pelo governo federal desde a data do ajuste, ou seja, da negociação individual com a redução do salário ou com a suspensão do contrato. E o primeiro pagamento em 30 dias da data do acordo. Então, além desse valor que vocês estão vendo aí dos R$600 que está sendo pago, também há esse benefício, né, previsto pela medida provisória 936. Então, caso seja descumprido o prazo de comunicação, o empregador permanecerá responsável por pagar a remuneração do empregado integralmente, ou seja, sem a redução ou sem a suspensão do pagamento, inclusive de todos os encargos sociais, até que ele preste a informação efetivamente ao Ministério da Economia. Então, Ingrid, isso se equipara à questão da sua mãe. Se a empresa não deu baixa na carteira, ela continuará sendo responsável, tá, por remunerá-la no valor que ela teria direito ao benefício, certo? Da medida provisória 936, exclusivamente pela falha dela, tá? Que provocou danos à sua mãe no recebimento dos valores. Só que, no caso dela, isso terá que ser levado ao judiciário para que o judiciário condene a empresa. E como você ficando sem o seu mínimo existencial, sem a possibilidade de pagar suas contas ordinárias, etc., isso lhe causa certos desconfortos que você pode, inclusive, né, pedir aí na justiça um dano moral. Então, nesses casos de não prestação da informação, é somente a partir da comunicação recebida pelo Ministério da Economia que o governo federal assume a responsabilidade do benefício que será pago, né, a partir do 30º dia da comunicação. Então, é importante também que se faça a comunicação de imediato. Então, veja só, a forma... Oi, pode falar. Professor, aqui é o Iago. Eu tenho uma dúvida. Com a redução do salário, né, da jornada também de trabalho, isso também vai repercutir na aposentadoria, no PIS, no 13º salário também? Não, porque o governo está complementando. Ah, entendi. Entendeu? Tá, okay. Entendi. É diferente da suspensão. Tá? E a gente vai ver daqui a pouco. Pode parar de novo se surgir a dúvida novamente. Certo? Tudo bem. Então, vejam só, a forma de transmissão dessas informações, como vai ser operacionalizado o pagamento, o benefício, aí diz a medida provisória que serão disciplinados por ato do Ministério da Economia. Então, veja só. Saiu a medida provisória, ficou todo mundo enlouquecido, né? Porque ela disse, vamos fazer isso. Mas como vamos fazer isso? A medida provisória não falou. Então, assim, nós que somos da área do direito, principalmente do direito do trabalho, ninguém teve sossego, não, durante esse período de isolamento, porque quase todo dia sai uma medida provisória. E se vocês prestarem atenção,
com muita calma, fizeram a leitura das leis no Brasil, primeiro a lei surge, diz o que é que vai proteger, mas não diz como vai proteger. E aí vamos discutir uma coisa. A lei lhe dá o direito, mas não lhe dá a garantia. Toda vez que lhe derem um direito, você pergunta assim, e a minha garantia? Certo? Porque se lhe derem um direito sem garantia, vai ser uma mera folha de papel na sua mão, sem eficácia social nenhuma. Então, lhe dar um benefício. Como é que eu consigo? Como é que eu recebo? Como é que eu vou saber se eu tenho direito? Como é que eu vou ter acesso a esse benefício? Então, toda lei precisa passar por essa regulamentação para dizer como será a logística para que você alcance esse direito. Toda vez que essa logística ficar bem definida, você vai ter um direito e você vai ter uma garantia, certo? Então, no instante que a medida provisória foi editada, não se disse como seria, ficou por uma regulamentação de uma portaria ministerial que veio depois, tá? E regulamentou a logística para o pagamento. Então, vocês vejam que aqui não se fala em aplicativo da Caixa Econômica, não se fala em conta poupança eletrônica, não se fala nada disso. Isso foi regulamentado posteriormente, certo? Então, esse benefício tem por base de cálculo os valores do seguro-desemprego a que o empregador teria direito nos seguintes moldes. Veja só. Eu tenho a redução de jornada e de salário equivalente ao percentual da redução. Vamos aqui. Eu tenho a suspensão do contrato de trabalho. Se eu tenho a suspensão do contrato de trabalho, é 100% do valor correspondente ao seguro-desemprego que eu vou receber. Porque se eu suspendo, eu sou empregadora, suspendo o contrato de trabalho do Iago e da Ingrid. Se está suspenso, eu, empregadora, não vou pagar nada. Eu vou informar o Ministério da Economia, certo? Que eu suspendi o contrato de trabalho deles dois. A partir de agora, a responsabilidade da remuneração fica a cargo do governo federal, que vai pagar, a partir do 30º dia que ele receber a comunicação. Vai pagar como? Tendo por base o valor que a Ingrid e o Iago receberiam se fosse sacar o seguro-desemprego. Então, aquele valor da parcela do seguro-desemprego é o que eles vão receber, certo? Título de remuneração para as empresas com a receita bruta em 2019 de 4.800.000. Então, se a minha empresa, certo, tinha essa receita lá em 2019, eles vão receber 100% do valor correspondente ao seguro-desemprego. Ah, mas eu não tinha. A minha empresa não tinha uma receita bruta inferior a 4.800.000. Era superior. Quanto o Iago e Ingrid vão receber? Ao invés de 100%, 70% correspondente ao seguro-desemprego. Certo? Então, nesses casos, quando a empresa tem uma renda superior a 4.800.000, o empregador deverá pagar uma ajuda compensatória de 30%. Se ele arrecadou mais de 4.800.000, nada mais justo que na suspensão o governo arque com 70%, certo? Do que seria do salário do empregador, e o empregador com 30% desse salário, com a natureza não de salário, mas de indenização, porque se for salário a gente não pode falar em suspensão do contrato de trabalho. Então a natureza jurídica é outra. Então vamos lá, para que vocês entendam. Eu vou reduzir salário, e obviamente vou reduzir a jornada, ou eu vou suspender o contrato de trabalho. Essas pessoas vão ficar com prejuízo? Não. O valor complementado à redução vai ser pago através do benefício, né, custeado pela União, e se eu suspender o contrato de trabalho, quem é que vai pagar, né, o salário que eu recebia antes? O benefício custeado pela União. Se eu estou falando de uma empresa com a receita bruta em 2019 inferior a 4.800.000,
o benefício do governo federal correspondente, que vai me ser pago, é correspondente a 100% do valor que eu receberia a título de seguro-desemprego. Se eu sou empregado de uma empresa com uma receita bruta em 2019 superior a 4.800.000, isso significa que essa empresa tem fôlego financeiro para me indenizar em 30% do salário que eu receberia, e aí não é pago a título de salário, mas a título de indenização, porque senão não posso falar em suspensão do contrato de trabalho. E o benefício emergencial do governo federal vai me ser pago um percentual de 70% do valor que eu receberia de uma parcela do seguro-desemprego. Entendidos? Dúvidas? Boa noite, aqui é Nailson. Está me ouvindo? Eu tenho uma dúvida com relação à suspensão integral, a suspensão do contrato. No caso, quem paga o salário todinho é o governo, né? Na suspensão não há salário. Você vai receber um seguro-desemprego. Não, nem seguro-desemprego. Você não está demitido. O seguro-desemprego é um valor que é utilizado como paradigma, tá? É o modelo. Mas você não está recebendo seguro-desemprego. O que é que acontece? A empresa que você trabalha teve um faturamento em 2019 inferior a 4.800.000. Ela suspendeu o seu contrato de trabalho. Quem vai pagar o seu benefício integralmente? Governo federal. Quanto vai ser o valor que você receberia de parcela de seguro-desemprego? Entendeu? Sim, mas fica a cargo do governo, né? A empresa não fica responsável. A depender do faturamento da empresa em 2019, tá? Certo. Se em 2019 a empresa faturou além de 4.800.000, o governo vai lhe pagar, digamos, você teria direito a R$2.000 de parcela de seguro-desemprego. Quanto dá 70% de R$2.000? Alguém fez a conta? Sim, aí 70% fica para a empresa, né? Não. Quanto fica dá 30% para a empresa. Exatamente. Certo? Mas não é salário. A empresa não vai poder lhe dar um contra-cheque como salário, porque o seu contrato está suspenso. Vai ser como indenização. A natureza é outra. Certo? Não é isso. Ô, professora. E aí, quem vai falar? Quem ouve? Pode falar primeiro. A minha mãe está nessa situação da suspensão de contrato. Aí, segundo ela citou aqui que seriam parcelas do seguro-desemprego. Não são parcelas do seguro-desemprego. Você pode esclarecer, por favor? Não são parcelas do seguro-desemprego, porque se ela perder o emprego, ela vai ter direito ao seguro-desemprego. Entendeu? Ninguém está antecipando o seguro-desemprego. São parcelas em valores equivalentes ao seguro-desemprego. Entendeu? Não, professora, travou. Pode explicar de novo? Olha, o benefício não é seguro-desemprego. Se ela for demitida amanhã, ela vai ter direito ao seguro-desemprego. São naturezas jurídicas diferentes. Somente o valor é que é equiparado ao do seguro-desemprego. Conseguiu ouvir? Sim. Mas no caso da suspensão de contrato, e a empresa tendo essa renda maior que 4.800.000, por que ela arca com 30% desse valor? E porque ela tem fôlego financeiro. Mas o contrato não está suspenso? Sim, mas aí ela não está pagando salário, ela está pagando indenização. Entendeu? Entendi, professor, entendi. Ficou nada claro. Mais justo que o governo distribua, né,
os percentuais de pagamento, ainda que seja bem menor para a empresa, já que ela tem fôlego financeiro para isso. O que foi que eu disse lá atrás? Boa-fé, objetivo e solidariedade. Se eu estou falando de uma empresa pequena, certo? Que não tem condição de se manter e por isso está suspendendo o contrato de trabalho para não precisar demitir o empregado, a gente sabe que aquele empregador, aquele empresário também está em condições, não está em boas condições financeiras. É diferente de falar de uma empresa, né, de grande porte, como, por exemplo, o McDonald's, o Madeiro, que estavam aí fazendo grita geral e que iam fechar as portas com um mês de paralisação das atividades. Isso é mentira, né? Não tem como você ter um prejuízo tão grande em um mês em empresas desse porte que deveriam ter, obviamente, um fluxo de caixa reservado. Então, se você está falando de uma empresa de grande porte, se está falando de uma empresa que tem possibilidade de custear, porque ela tem um fôlego financeiro, ela tem lucro, ela tem budget guardado para isso, o governo distribui, né, esse encargo, justamente por conta da solidariedade. Então, não fica tudo para o governo. Se não fica tudo para o governo, sobra dinheiro do governo para investir em outras questões, para poder atender outras necessidades. Tá? Quem é o outro da dúvida? Sou eu, Iago, professora. Fala aí, Iago. Na verdade, só para complementar o que a senhora falou também, aí em seguida vai vir a dúvida. A senhora falou que o pagamento do governo será com um prazo de até 30 dias, como é que se diz, a partir do momento que foi informado para ele. A empresa, ela vai ter desses 30%, né, para quem tem um faturamento maior do que 4 milhões e 800, vai ter o prazo normal, né, até o 5º dia útil do mês subsequente, não é isso? Isso. A gente não está falando em salário. Sim, não, eu entendi. Estou falando assim, só o valor que vai ser dado dos 30%. A gente não pode, veja só, Iago, a medida provisória, ela não regulamenta isso, certo? E aí a gente tem que pensar além do que diz o texto da medida provisória. Se não é salário, porque o contrato está suspenso, tá? Em regra, a gente não pode exigir que seja pago até o 5º dia útil. Mas aí a gente também tem que estabelecer um prazo, não é isso? Para pagamento. Então, o normal que a gente utilize como modelo o 5º dia útil, mas não espere esse pagamento a título de salário, tá bom? Sim, tá certo. Aí, onde que vem a minha dúvida em relação ao que a senhora falou do pagamento? Porque, assim, eu trabalho no RH, aí também a gente ficou com dúvida referente a isso, né? Como seria o valor? A senhora deu exemplo de R$ 2.000. Aí eu acredito que não seria dessa forma que a senhora falou, porque com esses R$ 2.000 vai ter a redução do valor de qualquer forma. Vai ter uma redução para 25%, uma redução de 50% e o de 70% também, né? Não vai ser, por exemplo... por exemplo, se aquela pessoa tem um salário de 2.000 e teve a redução de 25%, ela não vai receber aqueles 2.000 naquele mês, porque vai haver uma redução do Mas você está salário dela. falando em suspensão de contrato ou redução de jornada? Na redução. Eu estou falando em suspensão, não cheguei na redução ainda, entendeu? Entendi. Mas ela vai receber o valor normal de R$ 2.000, mesmo com a suspensão? Olha, quando a gente fala em suspensão de contrato, é uma coisa, quando fala em redução, é outra, não é assim? Quando a gente falar em redução, vai ter os percentuais que a gente vai discutir. Na suspensão, a medida provisória não falou em percentuais. Como é que vocês estão trabalhando isso no RH? É porque assim, a gente até verificou com o setor jurídico como é que isso vai funcionar. Tem até alguns sites, professoras, também, que é da própria Secretaria da Economia, que informa, que faz o cálculo de quanto você vai receber, porque você vai ter direito ao que você teria do seguro-desemprego. Aí até foi referente a esse site que a gente tomou como
como base, entendeu? Aí a gente viu que vai ter algumas perdas de salário referente às reduções. Independente de ser 25 ou 50 ou 70, vai haver sim, nem que seja um percentual mínimo para a redução do valor. Por exemplo, o meu salário, vamos dizer que é 1.155. Aí teve essa suspensão, eu estou suspenso, eu não estou trabalhando. Então eu não vou tirar aqueles 1.155, eu só vou tirar um salário mínimo, 1.045. Então isso vai depender muito do salário da pessoa também e da redução que ela vai ter, entendeu? Não, olha, não confunda. Primeiro, redução, se eu estiver falando em redução de jornada de trabalho, certo? Sim. Aí eu vou reduzir salário. Se eu estou falando em suspensão, eu não estou falando em percentual de redução. O que é que eu aplico na suspensão? O valor que eu receberia a título de seguro-desemprego. Sim. Certo? É isso. Vai ter perda? Vai. Mas eu não posso falar na suspensão em 25%, 50%, 70%. Isso é na redução. Entendeu, Iago? Não, entendi. Estou dizendo assim, nos dois casos, tanto na suspensão como na redução, né, vai ter a redução do dinheiro, entendeu? Do dinheiro da pessoa, do salário. Vai, porque veja, se hoje eu ganho R$6.000, aí amanhã eu vou ser demitida, o meu seguro-desemprego não vai ser exatamente R$6.000. Isso mesmo, porque tem um teto, não é isso? Tem um teto. E é nesse teto de seguro-desemprego que vão ser pagos os valores da suspensão do contrato de trabalho. Então, eu não vou manter o meu poder econômico da mesma forma como se eu estivesse empregada trabalhando. Eu vou manter minha renda, mas dentro de outro parâmetro. Qual o parâmetro? O teto do seguro-desemprego. É isso que eu vou receber. Então, obviamente, minha renda vai ser diminuída, porque o programa é de manutenção de renda, mas essa manutenção obedece a essas novas regras. Então, eu não vou receber da mesma forma. Entendeu, Iago? Se hoje, por exemplo, eu disse a vocês que eu tenho 2 empregadores. Se meu outro empregador, ao invés de férias, tivesse optado por suspensão, eu teria um decréscimo, porque a minha renda não ia ser igual do salário quando eu estivesse trabalhando. Eu ia receber de acordo com o que ia ser apurado em parcelas minhas do seguro-desemprego. Obviamente vai ser menor, porque o seguro-desemprego são parcelas temporárias enquanto você arruma uma nova colocação no mercado. E nunca é igual o seu salário, né, na ativa. Por isso que vai ter decréscimo. E por isso que se fala nessa possibilidade das empresas com maior fôlego financeiro contribuírem solidariamente com o governo. Porque se elas contribuem, é possível que aqueles 30% que ela contribuiu, o governo já destine para o pagamento, né, de outro benefício emergencial. Essa é a solidariedade, entendeu? Entendi sim, professora. Ailson aqui. E com relação à suspensão, aí o funcionário recebe o seguro-desemprego, o valor do seguro-desemprego... Não recebe o seguro, recebe o valor. Diga lá. O valor, mas algum acréscimo? Como é que é calculado esse benefício? Não tem acréscimo, não tem benefício. Você fica com todos os benefícios suspensos, você recebe só o valor que lhe seria devido caso você tivesse desempregado. Certo? Então, a suspensão, de fato, é medida última, extrema, porque suspende muita coisa, inclusive a questão dos seus recolhimentos previdenciários, né, do tempo para você adquirir férias, 13º, e etc. Então, a suspensão não é benéfica, entendeu? Certo. Mas para as pequenas empresas é a única solução, né? E aí vamos lá. É uma questão de manter o equilíbrio contratual. Eu não estou lhe demitindo, você continua com uma renda, mas você está perdendo alguma coisa, como a empresa também está perdendo. Então, aí, tudo o que acontece nos acordos cada um cede um pouquinho, perdendo um pouco, para se manter, né, o todo. É isso que se está pensando agora. Certo, mas a partir do momento que se dá a entrada nessa suspensão,
o governo tem até 30 dias para pagar, é isso? Exatamente. Eu não entendi essa parte. Exatamente. Vocês do RH, Iago sabe muito bem, vai fazer a comunicação via eletrônica e o governo tem, né, em até 30 dias para fazer o pagamento da primeira parcela. Mais alguma dúvida? Todo mundo respondido? A minha dúvida é com relação às atividades. Ainda está no prazo de entregar as outras atividades? E tem Eu tenho uma, professora. Que atividade? Da matéria? Isso, das que foram enviadas. Quando eu comecei, fiz os avisos da missa e quando eu terminar, farei de novo. Recebo todas as atividades pendentes até amanhã, meio-dia, certo? Para que eu consiga, no final de semana, corrigir tudo e lançar as notas. Portanto, quem não conseguiu, façam. Quem tiver algum problema, fala comigo. Vocês têm meu WhatsApp, tem meu e-mail, mas a minha pretensão é até domingo já colocar as notas. Então, utilizem o final de semana. Eu estou colocando até amanhã, meio-dia, como freio de arrumação, tá? Mas até domingo eu estou corrigindo tudo. Então, se organizem para fazer isso e me mandar as atividades, certo? Ô, professora, incluindo essa aula 6? Olha, a aula 6, no final, atividade? A gente já está às 9 horas e 24 minutos. Eu ainda tenho mais 10 slides dessa aula, sabiam? Se eu conseguir terminar, a gente deixa uma atividade, tá? Tá certo. Só um adendo rápido, só para confirmar. As atividades, as aulas 4 e 5 não tiveram atividades? Não, aulas 1, 2 e 3, tá? Só as aulas 1, 2 e 3 que tiveram? Foi. Aí vocês me entregam isso até o final de semana, tá ok? Certo. Certo? E se a gente conseguir concluir agora, eu até já tenho uma atividade aqui para deixar para vocês, pode ser complementação, vocês me enviam também até o final de semana. Nada que lhes tome muito tempo, certo? Mas essa atividade da aula 6 vai ser P1 ainda ou para P2, professora? Olha, para P2 fica muito distante, é só uma complementação, quem quiser melhorar a nota, tá? Certo. Fica facultado, ok? Não é obrigado. Pode ser? Veja, professor. Vamos seguir. Não fazem jus. Quando vocês virem essa palavra não fazem jus, significa não tem direito ao benefício, tá? Quem não tem direito ao benefício? Empregados que ocupem cargo ou emprego público, efetivo ou de livre nomeação, inclusive mandatos eletivos. Prefeitos, vereadores, deputados. Então, eu disse lá no começo que a administração direta e indireta não fazia parte desse decreto emergencial, dessa medida emergencial da MP 936, tá? Quem estiver recebendo benefício previdenciário de prestação continuada também não tem direito. Quem recebe aposentadoria, auxílio-doença, também não tem direito. Quem está recebendo seguro-desemprego também não, porque se você está recebendo seguro-desemprego, a gente leva a acreditar que você não está empregado, porque se você estiver empregado recebendo seguro-desemprego, você está cometendo um crime federal, certo? Então, portanto, você também não tem direito a receber, porque se você não está empregado, não tem que se falar em suspensão do contrato de trabalho, muito menos redução de jornada. Quem também estiver recebendo bolsa de qualificação profissional também não tem direito. Por exemplo, eu concluí o doutorado ano passado, 2019. Foi, junho de 2019. Eu tinha uma bolsa. Estamos ok? Estão ouvindo? Eu estou, professora. Sumiu o material para vocês, foi? Foi. Ele saiu do ar e voltou. Então, veja só, 2019 eu estava concluindo o doutorado e eu tinha bolsa.
eu também não poderia receber o benefício, certo? Porque era bolsa para qualificação. Digamos que eu estivesse recebendo agora nesse período, então o benefício não seria, eu não faria jus, eu não teria direito ao benefício. Dúvidas com isso? Com quem não pode receber? Não, tudo certo. Tá? E aí vem uma pergunta. Eu tenho mais de um vínculo, isso é normal. Eu tenho 2 vínculos, eu tenho colegas professores que têm 3 vínculos, 4. Eu posso receber o benefício? A própria medida provisória não é muito clara, tá? Vocês estão vendo o material agora? Sim. Certo, então vamos lá. Então, a própria medida provisória não é muito clara com relação aos empregados que têm mais de um vínculo. Então, nós temos aqui algumas situações. As questões dos contratos formais, que existe o recebimento cumulativo do benefício emergencial para cada vínculo que tiver redução de salário ou suspensão. Vamos lá. Eu posso ter contrato formal, carteira assinada, viu? Com a FAM, com outra faculdade, e eu posso ter contrato, a carteira assinada com uma outra empresa que eu presto consultoria. Eu posso receber cumulativamente o benefício emergencial, segundo a emenda ou a medida provisória 936, esse recebimento cumulativo pode existir para cada vínculo, desde que haja a redução salarial ou a suspensão, certo? Então, vamos lá. Eu não estou indo presencialmente à FAM, digamos que eles reduzam o meu salário porque a minha carga horária esteja teoricamente reduzida. Aí outra faculdade faça a mesma coisa e outra faça a mesma coisa. Então, eu vou receber cumulativamente o benefício, um de cada lugar, tá bom? E os empregados intermitentes, vocês sabem o que é empregado intermitente? Alguém trabalha de forma intermitente? Faço ideia do que Não? seja. Não? Professor, aquele pessoal que trabalha em plataforma de petróleo, se encaixaria nisso? Não. O trabalho intermitente, veja só, é uma inovação da reforma trabalhista, lá de 2017, e é uma modalidade de emprego, na verdade não é emprego, é trabalho, onde você não está subordinado a um único empregador. Eu posso prestar serviço para várias pessoas, para vários empregadores. E eu só vou prestar serviço em determinados momentos. Eu não vou ser um empregado normal e corriqueiro. Por exemplo, vamos lá. Vocês que andam muito aí em Maceió, quando é permitido não estar em pandemia, vocês podem ver que bares e restaurantes de segunda a quarta não tem um movimento que justifique, por exemplo, 10, 20 garçons no salão. Mas de quinta a domingo, o movimento dobra, triplica, quadruplica, quando tem jogo, quando tem show, quando não sei o quê. Então, eu sou dona do restaurante, eu sou dona da lanchonete, eu sou dona do bar. Eu não preciso ter no meu quadro fixo de funcionários 10 garçons. Mas, naquele sábado de Copa do Mundo, por exemplo, eu sei que o movimento vai quadruplicar. O que é que eu faço? Eu chamo mais garçons para trabalhar somente naquele período. Esse é o empregado intermitente, que eu, empregador, posso chamá-lo para prestar serviços em curto período de tempo. Acabou aquele contrato, aquela prestação de serviço, eu pago a ele e eu não tenho um contrato com ele. Esse é o intermitente. Então, o intermitente, ele tem vários vínculos, tá? Só que o intermitente, o que é que ele não vai conseguir? Receber cumulativamente igual a mim, que tenho 3 contratos formais com 3 faculdades diferentes. O intermitente só vai receber um único benefício emergencial no valor de R$600 por 3 meses. Tanto faz quantos vínculos ele tenha. Então, a norma, né, a MP 936,
veda que o trabalhador que possua mais de um contrato intermitente receba mais de um benefício emergencial, porque o intermitente não é formalizado. Diferente de mim, que tenho contrato com 2 faculdades, se as 2 resolverem reduzir ou suspender, eu posso receber de cada uma um benefício emergencial. Entenderam? O professor, uma dúvida, que é o Iago. Pode falar. Só para ver se eu entendi. No caso, se uma pessoa tiver um trabalho, desculpa, de carteira assinada e for suspenso ou tiver redução de trabalho, ela vai ter direito ao auxílio emergencial de R$600 ou não? Iago, a gente volta àquela questão. Se eu tenho um contrato de trabalho, carteira assinada e é suspenso, eu volto àquela questão do pagamento no parâmetro do seguro-desemprego. Sim, entendi. É só para ver se eu entendi errado. O intermitente, ele não tem esse direito. Então, é previsto para ele apenas um benefício de R$600. Certo? Só que eu vou lhe dizer uma coisa. Não está muito clara essa questão da cumulatividade, tá? E aí a gente vem aqui, ó. Eu deixei aqui a observação. A norma não é clara quanto à acumulação de benefícios na questão dos empregados que simultaneamente possuem um emprego formal regular e o contrato intermitente. Eu entendo, alguns entendem, certo, que a MP não proíbe a acumulação do benefício. Só que, como é que eu vou fazer a apuração disso para o contrato que é intermitente, que eu não tenho uma formalidade, que eu não aviso pelo E-Social, que eu não cadastro? Você entende a dificuldade? É isso que faz com que o intermitente não consiga receber cumulativamente. E aí vem aqui, ó, o parágrafo 5º do artigo 18 da medida provisória, veda, quer dizer, proíbe a acumulação do benefício emergencial dos intermitentes com outros auxílios emergenciais. Então, assim, não parece que proibiu a acumulação dos benefícios de um contrato intermitente com um contrato regular, não intermitente. O que não permite é que eu receba de vários contratos intermitentes. Bora lá. Eu sou garçonete. Tenho minha carteira assinada no Divina Gula. No Divina Gula, eu tenho um horário de terça a quinta. Eu tenho folga no sábado, eu tenho folga no domingo. Isso significa que eu posso fazer o que eu quiser com o meu sábado e com o meu domingo. Se no meu sábado e no meu domingo eu for trabalhadora intermitente, significa que eu tenho contrato regular formal e contrato intermitente. O que é que o artigo 18 da MP diz? Que eu posso acumular do intermitente com o formal. O que eu não posso acumular são vários intermitentes. E aí, se eu só sou trabalhadora intermitente, eu só vou receber o benefício de R$600. Entenderam? Sim, professora. E para que vocês não façam confusão de que o trabalhador com contrato de jornada reduzido e salário reduzido e com suspensão de contrato estão recebendo seguro-desemprego, tá? Não é seguro-desemprego, é só um valor equiparado ao seguro-desemprego. Se amanhã eu for demitida, por exemplo, das 2 faculdades que eu trabalho e eu estava recebendo benefício emergencial, eu vou receber também o seguro-desemprego, desde que eu preencha os requisitos. Eu não estou recebendo seguro-desemprego quando eu falo em benefício emergencial, certo? É somente o valor que é equiparado ao seguro-desemprego. Se eu for demitida amanhã, ainda que eu tenha recebido esse benefício emergencial, eu vou receber o meu seguro-desemprego desde que eu preencha os requisitos. Então, não façam confusão. Não há antecipação de seguro-desemprego, certo? Certo, professora. Aí, veja lá. Eu mandei vocês lerem a Constituição. Vocês viram, para quem leu, principalmente o artigo 7º da Constituição, né, que falava ali em segurança jurídica, em valorização do trabalho humano, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho. A Constituição veio e falou na irredutibilidade de salário.
não pode reduzir salário. É muito claro lá na Constituição. De forma excepcional, o salário só pode ser reduzido se tiver uma pactuação, se tiver um acordo por meio de negociação coletiva. Havendo um acordo por meio de negociação coletiva, como é o nome do documento, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Aí vocês vão ler a MP 936, vocês vão ler todos os textos que tiver na internet sobre a MP 936 e vocês vão concluir que ou eu menti para vocês ou a Constituição mentiu para vocês. Por quê? A MP 936 está permitindo a redução de salário, sim, e está permitindo a redução de salário sem que passe por acordo coletivo. Eu posso ser a dona da empresa, chamar o Iago, o Maílson, né, e dizer assim, assina aqui, ó, vamos reduzir o seu salário. E aí a gente tem algumas questões a discutir. Você pode se indignar e dizer, não quero mais, estou me demitindo. Ou você pode dizer, preciso do salário para sobreviver, tenho contas a pagar e tenho uma família para sustentar. E você fica com seu salário reduzido, ainda que haja uma complementação do governo federal, de forma equivocada, porque o texto da Constituição proíbe veementemente. E o que é que fez mudar? O que é que mudou? Primeiro, eu não menti para vocês, a Constituição não está errada. E aí, quando a MP 936 foi editada, o ministro Lewandowski, né, ele foi muito claro em dizer que a redução do salário só poderia acontecer por acordo coletivo de trabalho, tá? Aí veio uma discussão que foi para o STF, Superior Tribunal Federal, toda a discussão de direito constitucional, toda a controvérsia, toda a dúvida sobre o texto da Constituição, quem resolve é o STF. Então, foi para o STF e o STF decidiu que pode sim acontecer por acordo individual, diferente do que diz no texto da Constituição. Qual foi o motivo dessa decisão do STF? Estamos num período de pandemia, de isolamento social, com os sindicatos fechados, onde não é possível você juntar todos os atores envolvidos para fazer um acordo coletivo de trabalho, até porque seria aglomeração, né, para poder decidir essa questão. Então, eu estou falando de mínimo existencial, de manutenção da dignidade, que é um princípio também dito na Constituição, e para que esse mínimo existencial seja protegido e a dignidade seja mantida, é melhor que você tenha a redução do salário do que você seja demitido. Portanto, nem eu menti para vocês, nem a Constituição está errada. O que houve foi uma decisão, certo, do STF sobre o artigo 7º da Constituição, quando fala de redutibilidade de salários, quando fala da questão da necessidade de negociação coletiva. Estamos num período de pandemia, onde é recomendado, né, o isolamento social, o isolamento não permite aglomerações, portanto, seria impossível, né, fazer essa negociação coletiva para chegar a um acordo coletivo de trabalho. Por esse motivo, o STF permitiu, através de um julgado, que, obviamente, a gente tivesse a redução salarial através de acordos individuais de trabalho. Professora, aí vamos discutir. Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida, Nailson. Com relação a esse acordo coletivo, teria que passar pelo sindicato, é isso? Exatamente. Mas e com a reforma trabalhista de 2017, não tirou a obrigação dos sindicatos? Antigamente era obrigatório os sindicatos, hoje em dia não existe mais. Tirou a obrigação dos sindicatos para você contribuir e homologar rescisão de contrato de trabalho. Mas para fazer negociação coletiva, está na Constituição. Eu desenhei a pirâmide para vocês na sala de aula. A Constituição está no topo e você não pode criar lei diferente do que está na Constituição, certo?
Então, o artigo 7º continua mantendo a negociação coletiva para os sindicatos. O que a reforma trabalhista tirou foi a obrigatoriedade da contribuição sindical, que descontava do seu salário, salvo engano, no mês de março, me ajuda aí, pessoal do RH, né, a contribuição referente a um dia de trabalho seu, e era obrigatória. Hoje não é mais. Você contribui para o sindicato se você quiser. E também não é mais obrigatório que a homologação da rescisão do contrato de trabalho passe pelo sindicato. Agora, a negociação coletiva, sim. Certo? Ah, tá certo. Aí vamos lá. A gente tinha aqui alguns pontos na MP que se tornaram obsoletos, porque o STF já discutiu, perdeu o objeto, né? O STF já discutiu que a negociação individual é possível. O que era que a medida provisória tinha colocado? Que só era possível o acordo individual se você tivesse salário de até R$ 3.135, ou se você receber salário de mais de 12 mil, né? E aí são os casos de 20%, 50%, 70%, certo? É essa a regra. Ou se você tivesse salário acima de 12 mil e com diploma de curso superior, ou se a redução de salário e jornada fosse de 25%. Então, os percentuais para diminuir salário e jornada dependia de critérios antes. Por que esses critérios? Porque era possível que você negociasse com o empregador. Porque se eu tenho um salário, por exemplo, de até R$ 3.000, eu tenho uma condição de ter voz como empregador. É diferente do empregado de chão de fábrica, que ele vai ter que aceitar qualquer condição para se manter no emprego. Se eu tenho um salário com mais de R$ 12.000 e um diploma de curso superior, significa que eu consigo dispor dos meus direitos em face do empregador. Eu consigo negociar meus direitos. Eu não preciso de um sindicato me amparando. Eu posso fazer isso sozinha, entende? Isso era que estava previsto antes na MP. Mas agora isso se tornou, né, obsoleto, porque é possível que você negocie qualquer valor a partir de um acordo individual. Foi isso que decidiu o STF. Agora, vai ter prejuízo? Vai. Muita gente vai negociar para se manter no emprego, né? Obviamente, por uma questão de necessidade. Então, essa redução dos percentuais de 25, 50, 70, hoje podem ser através de negociações individuais, esqueçam as coletivas, através de acordo individual que você faz dentro das empresas, certo? Vou deixar um modelo para vocês depois. Amanhã eu mando por e-mail, tá? Então, as reduções, era isso que o Jarlan estava falando antes. Isso aqui se aplica não à suspensão, mas à redução de jornada e à redução de salário, certo, Jarlan? E todo mundo. A suspensão, vocês viram como é que se dá. E agora pode ser feito por meio de acordo individual. Esqueçam coletivo, esqueçam a possibilidade de negociação por meio de sindicatos. E qual é o período disso? Um período que não supere 90 dias, tá? Problemas até então? Então, a gente tem com isso, né, uma suspensão temporária do contrato para uma garantia provisória de emprego, certo? Porque também existe lá na MP que se houver dispensa sem justa causa, durante o período de garantia de emprego, qual é o período de garantia de emprego? Reduziram o meu salário, suspenderam o meu salário por 2 meses, eu vou ter esse período como de garantia, né, para continuar trabalhando, eu não vou poder ser demitido de imediato. E para que isso se torne mais, digamos assim, mais amarrado para o empregador, eu ainda tenho os parâmetros aqui, ó. Se for diminuído 50% do meu salário, tá? E a redução, 50% de salário, eu terei, perdão, se eu tiver uma redução, o parâmetro é o seguinte, 50% do salário a que eu teria direito no período de garantia, se a redução de salário for entre 25% e 49,99%. Então, veja lá, eu tive meus salários reduzidos por 2 meses.
eu tenho uma garantia de mais 2 meses de estabilidade no trabalho. É isso que diz a medida provisória. Se ainda assim eu for dispensada durante esses 2 meses de garantia, eu vou ter direito a uma indenização além das verbas rescisórias. Como é que eu chego ao cálculo dessa indenização? Está aqui, ó, 50%, se o meu salário foi reduzido de 25 a 49,99, vou ter uma indenização correspondente a 75% do meu salário. Se eu tiver uma redução de 50% a 69,99%, ou vou ter direito a uma indenização de 100% dos salários, a que eu teria direito lá na garantia, no período de garantia, se eu tiver uma redução de 100% ou se for suspensão contratual. Então, o que é que o MP está dizendo? Mantenham os empregos. Se demitir, você vai ter que pagar uma indenização. E chegaram a parâmetros, certo? Se eu tenho uma indenização, se eu tenho uma redução de salário que durou 2 meses, ou uma suspensão que durou 2 meses, eu tenho os próximos 2 meses seguintes como estabilidade no emprego. Dentro desses 2 meses de estabilidade, se eu for demitido, eu tenho direito a uma indenização. E o cálculo é feito nos parâmetros que estão aqui desenhados para vocês. Alguma dúvida? Não, professora. Eu apressei porque a gente só tem 10 minutos. Mas eu fico à disposição para vocês me mandarem as dúvidas por e-mail, WhatsApp. Se o caso concreto chegar para vocês, se tiver alguma situação real, não se preocupem, não precisa esperar. A próxima sexta-feira, a gente tem canais de comunicação. O WhatsApp, para mim, é muito mais rápido, certo? Que a gente vai sanando as questões. Se quiser esperar, aguarda a dúvida, a gente discute na próxima aula, certo? Só voltando. A P1 vai ser composta pelas atividades das aulas de 1 a 3, tá? Vocês podem me mandar amanhã. Eu vou fixar amanhã até meio-dia, mas quem não fez ainda nenhuma das 3 não vai conseguir fazer até amanhã até meio-dia. Então, para que a gente flexibilize para todo mundo e não seja injusto com ninguém, eu vou aguardar vocês até domingo para colocar as notas na segunda, ok? Professora, eu estava conversando aqui com as pessoas e eu não tenho registro dessa atividade da aula 3. Então, se for possível... A aula está no final do slide. Todas as atividades estão no final dos slides, certo? Amanhã eu confiro. Diga. Eu só lembro de 2 atividades também. Olhe, se vocês aguardarem aí um segundo, a gente confere. Uma das atividades que foi sobre revoluções e a outra foi para fazer uma leitura de uma lei, para apontar proibições, crimes, enfim, umas coisas assim. Foram as 2 atividades que eu lembro ter feito. Eu estou abrindo a aula para ver, tá? O slide. Porque, assim, para todas as matérias, segundo que a faculdade passou, que a aula 3 era a revisão. Eu que não revisão, mas não ia ter, atividade. A aula 3 tem. Exercício aplicado. Dissertar a partir de pesquisa e impressão pessoal acerca da aplicação da norma mais benéfica ao trabalhador após a reforma trabalhista. Então, vocês têm exercício da aula 1 até a aula 3. Se tiverem dúvida, eu publiquei novamente no e-mail a compilação das aulas de 1 a 5 hoje, e vocês têm no final de cada slide os exercícios. Então, da aula 1 à aula 3, certo? Ok. Ok, tá lá. Professora. Sim. Eu acho que na hora da edição cortou, porque eu verifiquei agora e ainda não estava. A senhora poderia só mandar assim o que é para pesquisar, que eu já mando no grupo e a gente já faz. Olha, veja o e-mail que eu mandei hoje para vocês, porque tem a compilação de todas as aulas, de 1 a 5. Tá certo.
E por acaso tiver alguma falha, aí você pode me mandar, Iago, uma mensagem no WhatsApp que eu replico, certo? Tudo bem. Tá, já não tem nesse material, a gente vê aí, professora. Mas realmente, no vídeo aqui, eu tô com o vídeo aberto e eu acho que na compilação não colocaram. Mas eu também não vi no vídeo 3. Tá? Eu vou mandar para vocês os slides puros agora por e-mail e dê uma olhada para o e-mail da turma, tá bom? Pronto, sem problemas. E aí, obrigado. Fiquem com o final de semana para resolver as atividades e me mandar, e na segunda-feira eu publico as notas, ok? Qualquer dúvida, e-mail, WhatsApp ou até a próxima aula. Se eu conseguir organizar uma live com vocês, eu estou tentando com a colega advogada ou um juiz do trabalho. Eu mando o card para vocês e aí vocês entram lá no meu Instagram e a gente faz uma interação também, certo? Vocês podem fazer perguntas pelo chat. Vou tentar fazer 3 lives sobre as emendas 927 e 936 para a gente ficar mais inteirado, porque é tudo muito novo e a gente tem que ter a visão do Judiciário, do Ministério Público do Trabalho, para a gente ir trabalhando e caminhando com essas novidades. Tá bom, minha gente? Quando tudo será, certo, professora, a live? Olha, eu só tenho programada segunda, que é da Lei Maria da Penha, próxima quinta, que é das inovações tributárias. Aí eu estou fechando as trabalhistas para fazer card com o meu pessoal de arte, etc., do marketing lá do escritório, e mando para vocês, tá bom? Tá certo. Certo? Professora. Oi. Ingrid, eu não lembro quais foram as aulas que eu passei para a senhora, os exercícios. Daí, eu posso passar novamente? Pode reencaminhar, viu? Certo. Pode reencaminhar. Eu estou mandando agora os slides para vocês. Diga lá. A aula, a atividade que teria nessa aula vai ficar para quando finalizar ela? Não, a aula foi finalizada de hoje, certo? A emenda 927 e 936. Mas como vocês ainda estão aí com pendências da P1, mandem primeiro as atividades da P1, que são de 1 a 3, depois a gente faz uma atividade dessas aulas, tá? Certo. Para não ter confusão. FAM, sua carreira começa agora.